Olá, amigos. A entrevista de hoje é com o Augusto Panachão. O Augusto é diretor de soluções da NTT no Brasil e uma subsidiária da NTT, a NTT Data, publicou um estudo que é, ao mesmo tempo, curioso e preocupante. O que esse estudo diz é mais ou menos o seguinte: está havendo uma grande migração de empresas para a nuvem e, ao mesmo tempo, as redes locais dessas empresas estão ficando ou envelhecidas ou obsoletas ou as duas coisas. Augusto, explica para a gente o que está acontecendo, especialmente no Brasil, com essas redes aí. O que você está conseguindo ver? Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, boa tarde. Sou Augusto Panachão. Eu sou o diretor de soluções da NTT do Brasil. A NTT é uma empresa que já tem um bom tempo trabalhando aqui no Brasil. A gente conhece bem desse mercado. A NTT originalmente é japonesa, né? Mas ela é fora do Japão, ela já é bastante grande hoje também, e a gente é muito focado em infraestrutura, Paulo. Então, nossa especialidade é infraestrutura de TI, principalmente. E infraestrutura, basicamente, a gente está falando de dados, né? Tratamento de dados, armazenamento de dados, redes, segurança, colaboração, comunicação, e por aí vai. Então, essa é a nossa especialidade aí. Eu estava com a cabeça virada aqui, porque eu estou com duas telas, e na outra tela eu estou com um relatório de vocês chamado 2020 Global Network Insights Report, que é um relatório muito detalhado que a NTT fez sobre o que aconteceu, vamos dizer, nos últimos 12 meses, e que o grande recado é: está todo mundo indo para a nuvem, e a rede que está dentro de casa está ficando ou envelhecida, ou obsoleta, ou as duas coisas. Eu queria te ouvir assim, não você olhando só para esse relatório, mas você olhando para Brasil, né? Como é que você faz a leitura de Brasil dentro da dimensão desse relatório aqui? Muito boa pergunta. É legal que você já adiantou bastante aí, né? Você leu e foi no ponto que para mim é super importante. Eu vou falar um pouquinho, Paulo, se me permitir, falar um pouco por que esse reporte, por que vindo da NTT, se me permitir, em um segundo, para dar um pouco de contexto. Eu te falo já do Brasil, não vou esquecer sua pergunta, não. Só para a gente entender de onde vêm esses dados, né? Por que esse dado é bacana da gente considerar? A NTT, ela é uma das empresas que mais conhecem de rede, que é o tópico especificamente desse documento aqui, né? Então, a gente gerencia muito cliente, muitos dispositivos. A gente costuma ter os nossos NOCs conectados nos nos equipamentos dos clientes. E é uma base de abrangência global. Inclusive, a gente foi eleito aí pelo Gartner, super bem posicionado pelo Gartner e outras instituições. A gente conhece bastante do assunto. Então, tem muito dado, né? Não sei se você viu aí no report, este é global, ele pega Américas também, mas pega outros cantos. Ele está falando de mais de 800 mil dispositivos, 200 mil incidentes que foram reportados no nosso Service Center. Então, tem muita informação aí. O interessante, Paulo, é que no Brasil, agora diretamente a sua pergunta, a gente vê algo muito parecido com o que está aí. Eu diria que, guardadas algumas proporções, a gente vai ver exatamente o mesmo reflexo aqui. Você pegar os números, já corroborando exatamente com o que você disse. Qual que é a ideia reportada aqui, que é bem interessante? A gente dizendo assim, o mercado de TI cresce single digits no mundo, da mesma forma que no Brasil, ao passo que algumas tecnologias crescem double digits. Então, você tem cloud, por exemplo, que é o caso aí que você falou, todo mundo movendo para cloud. Então, você tem investimento de entre 10% e 15%, aí, dependendo do lugar do mundo, de crescimento em cloud, só que TI 5% de crescimento, entre 5% e 10%. Então, tem algum lugar de TI que está sendo menos investido para ser mais em cloud. E exatamente são as tecnologias, rede entra muito nesse caso. No Brasil, a gente vê exatamente isso. Nós não temos um dispositivo, nesse reporte, os dispositivos especificamente do Brasil, tá? Mas a gente tem Américas aí. Mas eu posso dizer que o que a gente vê aqui é muito parecido, Paulo, muito parecido. Qual a percepção, assim, quando você disse que é muito parecido, que exemplo você poderia dar de envelhecimento ou de obsolescência dentro dos ativos de rede e que
exatamente por essas razões, vão levar a derrubar, por exemplo, a segurança. Excelente. Então, eu posso te dar vários exemplos. Nós gerenciamos hoje umas dezenas de clientes brasileiros em que a gente está conectado. Né? Conectado, estou dizendo, nós temos agora um robô da NTT vendo o que está acontecendo naqueles equipamentos, tá? É um dos nossos serviços aqui, a gente faz muito isso. A gente teve um caso recentemente, não posso citar nomes aqui, porque não tem autorização para isso, mas, por exemplo, a gente teve um varejista esses dias que ele tinha que escolher entre investimento no budget para refazer a base de rede de escritório, por exemplo, que já está obsoleta ou antiga. Ele pôs isso na mesa do CIO, versus o investimento que ele tinha que fazer para você dar Wi-Fi nas lojas, por exemplo, para que um usuário, um cliente da loja entre, possa se conectar no Wi-Fi aberto, né? E dali você, para a empresa tirar vários benefícios disso. Não só o cliente tende a ir mais à loja, mas você tira informações relevantes do cliente naquele momento. É uma competição entre um investimento, uma tecnologia que vai trazer muito mais benefícios ali aparentes versus o investimento no que já estava, na base que já estava lá. Às vezes, você precisa trocar um pedaço dessa base ou trocar a base inteira, né? Ou, muitas vezes, Paulo, você tem um contrato, para você não ficar obsoleto, você tem um contrato que você faz com o fabricante daquele equipamento, né? O cliente faz com o fabricante daquele equipamento, para que você possa atualizá-lo muitas vezes, ou que você troque alguns antigos. Esses contratos não são baratos, eles são caros também. Então, quando você põe os dois na mesa, esse varejista fez isso, ele teve que escolher pela aquisição de Wi-Fi para as lojas. Lógico, nós tínhamos as duas opções, para nós foi muito interessante você acompanhar a transformação digital na loja, etc. Mas, por outro lado, essa base que ficou mais desassistida, mais antiga, naturalmente o fabricante daquela base tende a corrigir menos problemas, porque o fabricante tem uma hora que ele para de fazer as correções de software, então você tem uma tendência de piora daquela base. E aí acontece o que você disse, você está abrindo essa base mais antiga para potenciais vulnerabilidades, né? Eu não sei se você também acompanhou, que é bem interessante o dado aqui, um dado que foi tirado de um outro report que nós temos, super legal, que é o Threat Intelligence Report. Ele está falando mais focado em segurança, e nesse report de insegurança, que foi copiado agora nesse que você tem em mãos aí, ele mostra que os ataques ransomware, né, o ataque que é mais focado naquela empresa, para uma vulnerabilidade específica daquela empresa, e daí você fazer sequestro de dados, etc., só cresceu muito. Então, você não vai ter muito aqueles robozinhos que testam todos os clientes, mas quando você tem um ataque focado, essa vulnerabilidade que você tem na infraestrutura, ela é mais danosa, porque ao ser descoberta, você pode causar muito mais problemas, né? E aí o reporte, inclusive, explica vários desses problemas, né? Na tua experiência, né, observando os clientes todos, tem algum ativo desses que te chama mais a atenção por estar mais desatualizado? Switches, roteadores, enfim, que seja? Eu acho que a base toda, os switches, no Brasil você me fez uma pergunta que a gente compara muito com fora do Brasil, né? É comum, Paulo, no Brasil, por conta da maioria dos dispositivos serem importados, por conta do nosso real estar cada vez mais desvalorizado, é comum os refreshes de equipamentos de rede serem mais espaçados em mercados como o Latam. Aí não falo nem só do Brasil, que a gente trabalha bastante em Latam também, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente está bem conectado também. Então, é comum a base inteira ser trocada com menos frequência aqui, por conta desses pontos que eu te falei principalmente, do que lá fora. E aí eu vou te dizer que eu não vejo uma diferença. Você vai ver isso em termos de infraestrutura, você vai ver isso acontecer para roteador, para switch de core, inclusive, que em teoria é quem concentra mais. Você quer ver um lugar que isso é perigoso? Rede industrial. Rede industrial a gente costuma fazer menos refresh do que rede de IT. Tem vários motivos para isso, mas eu diria que é meio equânime. Talvez, quando você pegue, por exemplo, mesmo refresh de servidor, de controlador de storage, tá? Tem esses devices também são infraestrutura igualmente importantes, né? São devices que muitas vezes são esquecidos na hora de fazer o refresh, ou procrastina-se o refresh por conta desse ponto que eu te falei. Vão investir em outras coisas que talvez tragam mais resultados imediatos, né? Talvez, eu diria que uma área de dispositivos de infraestrutura que a gente vê, talvez,
menos isso acontecer são os dispositivos de segurança por si só. Mas por quê? Porque os próprios fabricantes de segurança fazem a forma que eles comercializam por licenças de software, e aí você tem aquela recorrência, daqui a pouco você não pode, mas você é obrigado, você é forçado a fazer o refresh, senão o equipamento para de funcionar. Então você talvez nesse tipo de solução, a gente veja a obsolescência acontecer menos. Mas por quê? Porque o próprio fabricante diz, se você não atualizar, ele para de funcionar, né? E vou te dar um outro exemplo aí interessante. Você até me fez pensar nisso agora. Mesmo para redes, tem um movimento acontecendo de software defined, que você vê aí para toda a infraestrutura, né? Você ter o software mandando nos dispositivos que antes viviam por conta própria. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Hoje estão saindo produtos no mercado, mais recente, em que são produtos switches, roteadores, que você conecta na nuvem, por exemplo. Esses produtos, eles exigem, os fabricantes desses produtos, a gente trabalha muito com Cisco, então a Cisco, por exemplo, linha Meraki, ela te exige que você sempre atualize o software para que você possa usar o switch que está lá na ponta. Então, talvez no futuro de médio prazo aí, onde você vai ter essa tendência, certamente os switches conectados às nuvens são uma tendência. Talvez você diminua um pouco essa obsolescência porque o próprio fabricante força a atualização, entendeu? Mas em resumo, hoje é meio espalhado, não consigo te dizer, tirando os equipamentos de segurança, não consigo te dizer se tem algum que fica mais desatualizado que o outro, é meio parecido. Assim, dentro das políticas que vocês recomendam, como é que isso ficaria uma solução ideal para um cliente que está nessa situação, ou para ele não chegar nessa situação? Uhum. Não, é super interessante. Você vê que tem umas recomendações nesse report mesmo, tem umas recomendações bacanas, né? E aí, eu vou começar por uma que está mais para o final, que é super legal, e eu vou defender o nosso peixe também, se me permitir. Paulo, em tecnologia está cada vez mais complicado. Você tem facilidade, mas eu posso dizer que a maioria das pessoas não tem, mesmo os profissionais de TI não tem, né? Então, a gente está vendo uma procura grande por serviços compartilhados, onde a gente, por exemplo, que conhece do assunto, a gente gerencia a infraestrutura junto com nossos clientes. Esse mesmo reporte diz que quando um cliente, um usuário de tecnologia, usa uma empresa como a gente, tem outras também, para compartilhar o gerenciamento, você tem uma diminuição na taxa de vulnerabilidade de segurança, de erros de configuração, etc. Então, essa recomendação eu comecei de trás para frente, mas é super importante. No Brasil, onde a gente tem ainda mais dificuldade para encontrar profissionais mais qualificados, infelizmente, é um problema aí que já é bem conhecido, então isso vai ser refletido lá nos clientes que a gente atende. Então a gente percebe que eles têm uma demanda maior de, olha, faz o básico para mim, porque eu tenho que fazer mais com menos, aquela coisa, é um profissional que está no cliente para dar conta da infraestrutura inteira, faz parte do jogo, é assim que é no Brasil, isso não vai mudar. Como é que você ajuda nesse caso? Como é que o cliente pode melhorar isso? O cliente procura especialistas que nem a gente. Então, esse é um ponto importante, né? Outra coisa que tá nesse report, você me perguntou de algumas recomendações, eu vou apontar algumas que estão aí. Tem uma outra, não estou na ordem, mas tem uma outra que é muito interessante, que é o seguinte: o que hoje os administradores, os CIOs, os presidentes têm que entender, que cloud, não existe aquela coisa assim, vou para a nuvem ou não, todo mundo vai. O tema hoje é como que eu desenho a estrutura em nuvem. É como fazer, não é se você vai, qual é a melhor arquitetura, porque nuvem hoje, a arquitetura híbrida, ela é a arquitetura padrão. E o que a gente está vendo ainda é muito projeto silo, sabe, Paulo? Por exemplo, você faz um projeto de rede para nuvem, que tem um projeto de rede, infraestrutura de nuvem, ele não conversa com o projeto de infraestrutura de on-premises, que a gente chama, ou seja, dentro da empresa. Né? Isso daí é uma coisa que atrapalha muito para que você evolua dos dois lados e, portanto, diminua risco. Né? Uma outra coisa que a gente vê também, falei de 2 pontos já, né? Arquitetura de nuvem e você deixar com terceiros. Um outro ponto que é colocado que é importante aí de sugestão é que a tecnologia hoje de infraestrutura, e aí muito falando de rede, que é o caso do report, ela fala muito, ela está evoluindo bastante e está ficando mais complicada, como eu já disse. O que a gente observa isso muito no Brasil também, Paulo, é que o cliente está comprando
uma Ferrari para usar o Fusquinha. Não sei se eu estou ofendendo alguém falando dos Fusquinhas, mas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo prático. É comum você comprar Software Defined Networks, ou seja, você tem os switches de rede, roteador, etc. Você tem um elemento de software super complexo, traz um monte de benefícios, automatiza, faz as coisas mais... Erra zero, né? Não erra que nem humano, faz as coisas mais rápidas, ganha tempo, aumenta a disponibilidade. O cliente compra isso, investe, mas não sabe usar. Então, você faz o investimento para o lado certo, mas usar o software defined, que é uma coisa que tem um monte de benefícios extrínsecos para outras áreas, o cliente acaba não usando por falta de tempo, por falta de conhecimento, etc. Né? Então, são alguns pontos aqui do estudo que eu chamo muita atenção. E eu acho que o último que eu vejo que é muito interessante, está conectado com isso que eu falei, que é a parte de automação. Então, rede hoje, quanto mais equipamentos você tem, você pode imaginar, mais complicado é a gestão. Quando você pega um banco grande, o banco tem muitos milhares de equipamentos que você tem que gerenciar. Você pega empresas médias e grandes, você já vai chegar a milhares, várias centenas, milhares de equipamentos. Milhares mesmo. Como você faz a gestão disso? Hoje, o mundo de infraestrutura está relativamente maduro com automação e um tema que é Infrastructure as Code, né? Um anglicismo que significa você codificar o comportamento da rede ou da infraestrutura. Poxa, as ferramentas estão tão maduras, Paulo, para isso traz tanto benefício e a gente vê ainda pouco uso. É complexo, mas mesmo sendo complexo, acho que já dava para os clientes estarem avançando um pouco mais nesse lado. Então, é mais um ponto aí que a gente sente que é uma recomendação. Usem o que já está disponível. Quanto que você acha que hoje um cliente dependeria de uma rede local dele? O cara tem, mesmo se ele tem necessidade de ter uma rede local, ou esse cara precisa só de um roteador ligando ele na nuvem, que ele contratou, e com, sei lá, um serviço gerenciado, ou de vocês ou de outro fornecedor? Muito bom ponto. Existe Covid, né? Existe uma era do Covid, e aí a rede local, claramente, nesses meses aqui, isso é um efeito global, investimento em rede para escritório caiu muito. Isso a gente, né, tem esse... Eu vou abrir um parênteses super importante pelo momento que a gente está vivendo. Porém, rede local, o investimento continua grande, mas com uma diferença muito importante. A gente está vendo muito projeto que a gente chama aqui all-in de Wi-Fi. O que significa o projeto all-in de Wi-Fi? Significa que você compra menos porta de switch e mais access point, Paulo. E o projeto, eu não vou te dizer que esse projeto é mais barato, porque ele não é, talvez, tá? Ele às vezes é o mesmo, porque você pode falar, poxa, o Wi-Fi é mais barato. Não sei, não é verdade sempre. O fato é que você está se adaptando a um modelo de escritório diferente agora. Primeiro que está muito, principalmente escritório daí, né? Não estou falando de fábrica. Fábrica também um pouquinho, mas muito escritório. O usuário está mobile, você tem que atender telefone, tem que levar tablet, notebook. Então o Wi-Fi é naturalmente algo que você vai usar. Só que hoje o Wi-Fi, principalmente agora o Wi-Fi 6, é super performático, performa em termos de acesso à rede. Hoje a tecnologia está te deixando praticamente você não sentir quando você está cabeado ou no Wi-Fi, então, que não era verdade antes, né? Você que conhece bastante aí conhece esse mundo, você sabe que o Wi-Fi ele era aquele acesso secundário muitas vezes, dava pau, você nunca faria uma conferência como essa que a gente está fazendo no Wi-Fi, você não faria virtual desktop no Wi-Fi, isso dava pau. Hoje em dia não, hoje em dia está todo mundo fazendo all-in para o Wi-Fi. A gente fez projetos, não vou te dizer o nome, infelizmente eu adoraria te dizer, mas a gente fez um projeto de um dos maiores bancos do Brasil, de vários prédios all-in para Wi-Fi. Então, assim, banco, vírgula, tipo de entidade, eu não vou dizer, não é mais, mas costumava ser mais conservador, a gente dizia isso, fizeram, diminuíram bastante porta de rede, deixaram as portas de rede para, por exemplo, impressora, coisas do tipo, né? Outros dispositivos como esse, mas usuário, todo mundo solto. A gente fez agora um projeto numa seguradora onde o call center é todo Wi-Fi. Isso também é uma super disrupção, né? Você ter o atendente de um call center com um micro Wi-Fi, né? Em resumo, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente não viu uma queda de investimento de rede
continua muito parecido com uma tendência agora de mudança para Wi-Fi, né? Então, certamente está todo mundo olhando mais para Wi-Fi, né? Isso traz algumas diferenças também. O Wi-Fi ela é uma tecnologia que você costuma trocar com mais frequência do que rede. Número um. Número dois, é muito software defined. Os controladores de Wi-Fi são elementos de software importantes. Então, nesse caso, é natural pelo hardware ficar inútil mais rápido, né? Ou ele ficar envelhecer mais rápido. E pelo software te forçar você ter você fazer renovações, você naturalmente deve ter esse problema que foi apontado na pesquisa diminuindo no longo prazo, porque você vai ser forçado a fazer renovações de software e hardware mais frequentes. Entendi. Para a gente terminar, você não acha, ou vocês não acham, que a entrada em ampliação rápida e, vamos dizer, massiva quase de Wi-Fi traz problemas de segurança para os clientes ou para os clientes que não fizerem isso com cuidado? Para quem não fizer isso com cuidado, sim. Mas eu posso te dizer duas coisas que a gente percebeu na vida real que não são verdadeiras, Paulo. Eu posso te dar aí 1000 exemplos ou mais. Primeiro, infraestrutura em cloud pública ser menos segura que de cloud privada. Não é. É muito parecido. E infraestrutura de Wi-Fi ser menos segura do que cabeado. Não é. A gente vê que hoje, para a tecnologia atual, com criptografia, para os fabricantes, a coisa bem feita, que não é difícil de fazer, tá? Mas aí a gente pode ajudar, né? A gente conhece do assunto. Uma boa parametrização de rede Wi-Fi não é menos seguro. Hoje você tem os protocolos mais avançados, os endpoints, né? Eles já estão preparados para porque isso que é importante, né? Você ter o endpoint e o access point seguros, né? Não precisa ser, você não pode ter um elo fraco nessa história, né? Antes você tinha um elo fraco, que era muita chave pré-configurada fixa, isso era um problemaço, isso já não existe mais praticamente. Então, se você parametrizar bem, criptografia funcionando bem, autenticação, né? As senhas serem bem protegidas, etc., aquele risco de captura de dados, que você, né, o eavesdropping, alguém escutando o seu tráfego, quebrando, é bem menos possível hoje quando está tudo bem configurado, tá? Mas, obviamente, se tiver mal configurado, a informação está espalhada pelo ar. Seu vizinho vai enxergar o que está acontecendo, não vai conseguir ler se estiver bem configurado, mas se estiver mal configurado, vai conseguir. Então, com os cuidados corretos, o Wi-Fi tem muito mais benefício do que problema, Paulo, inclusive de segurança. Vou te dar um exemplo para fechar nesse ponto que você colocou. O número de incidentes de segurança onde você tem uma porta de switch aberta num lugar que não deveria estar e alguém conecta alguma coisa é super grande. É maior do que a gente imagina, porque existe tecnologia para você bloquear digitalmente a porta de switch, mas são complicadas e o pessoal não costuma fazer muito. Com Wi-Fi, não. Wi-Fi já a porta de acesso já é bloqueada por natureza. Então, você cria uma rede guest separada da sua rede de usuário e a segurança, hoje, com as tecnologias atuais, não perde nada. E, por fim, quando a gente pega todo esse contexto que você está descrevendo e a gente acrescenta 5G, o que se altera? Perfeito. O 5G vai ser uma mudança grande, né? O 5G se altera de várias formas, Paulo. Eu poderia te fazer aqui 1000 pontos, né? Logicamente, vai ter aí os devices vão competir um pouco, né? Talvez o pessoal fala, agora o Wi-Fi vai diminuir porque as coisas vão entrar mais para o 5G, você vai ter redes privadas com 5G. Tem um monte de coisa acontecendo. Eu acredito que o 5G ele vai beneficiar, ele vai correr em paralelo com o Wi-Fi. Então, assim como sempre foi, quando veio o 4G, só para lembrar, quando veio o 4G, falaram a mesma coisa, o 4G vai acabar o Wi-Fi, o 4G vai ser melhor. O que aconteceu com o Wi-Fi? O Wi-Fi é mais fácil para ele evoluir, no sentido de, é mais fácil criar banda nova. Então, quando você tem o 5G aumentando a banda, o Wi-Fi também aumenta a banda, também aumenta a segurança. Então, você sempre vai ter o espaço para o Wi-Fi, o espaço para o 5G. O que o 5G vai trazer é que, para o WAN, já que nós estamos falando de redes de uma forma mais ampla, né, vai ser mais comum, número um, você ter redes de WAN, onde o cliente hoje, aliás, parênteses, Software Defined WAN
febre total de investimento, assim como eu te falei do Wi-Fi, muito software defined WAN, muito investimento nisso, inclusive agora, os clientes, a gente está vendo muita demanda disso. Então, os clientes estão buscando o quê? Uma WAN mais inteligente e mais barata, né, Paulo? Porque se você pode ter vários links mais baratos e um software que gerencia esse tráfego, melhor, né? Em resumo, vai ser mais comum, dentre os links de SD-WAN, você ter um link de 5G, que ele vai permitir isso em termos de banda, disponibilidade, etc. Ponto 1. Ponto 2, para WAN, você vai ter IoT. Hoje é complicado você ter, não sei se podemos entrar em detalhe aqui, mas quando você quer fazer uma planta com muito dispositivo IoT, não é fácil o tráfego de saída. Se você não está numa rede local, a rede é caro ainda, não funciona bem, não é eficiente em termos da bateria. Você tem uma rede, dispositivos de IoT falando com uma rede celular tradicional. Com 5G vai ser muito melhor. Então você vai começar a aparecer o 5G em lugares que ele não está aparecendo hoje, que o 4G não atende hoje bem, né? Links de WAN, primários ou secundários às vezes, e IoT. Isso aí com certeza vai ser uma coisa que você vai ver acontecer, mudar muito com o 5G, tá? Obviamente, você tem, dentro do mundo de operadoras, muita mudança também. Uma coisa que vai acontecer para as operadoras que vai ser muito bacana, é que você vai poder comprar slices da rede 5G, ou seja, você vai poder fazer redes virtuais dentro da rede 5G, o que não é possível hoje com as redes tradicionais. Então, você vai ter uma segregação de tráfego que não existe hoje. Outro ponto que vai ser interessante de se usar. Mas vai ser para ajudar. Eu acho que ela não vai substituir o Wi-Fi, cada um vai ter seu espaço, ele vai vir o 5G na WAN, vai fazer uma diferença e vai melhorar, com certeza. Legal, muito bom. Augusto, muito obrigado pela gentileza da entrevista, pelo enriquecimento da reportagem. Obrigado, Alexandre. Legal. Nós te agradecemos. Obrigado, Augusto.